Boa noite, meu povo, minha pova e minhas pólvoras. Vamos falar assim, suave na nave. Vou pegar aqui minha água. Eu sei que eu já tô com sede. Enquanto isso, vamos esperar as pessoas entrar. É cabelo. Se ajeite. Gente, é só eu que quando o tempo faz frio, parece que o cabelo fica com mais raiva ainda de mim. Oxe, não sei o que acontece. Ai, deixa eu chamar aqui algumas pessoas que hoje nós vamos falar sobre quem vai para o inferno. Será que pode usar essa palavra? Nem sei se pode usar essa palavra no Instagram, porque às vezes tem umas palavras que a gente usa no Instagram que dá ruim. Mas é justamente essa palavra. Quem vai para o inferno? Jesus, que conversa é essa, Lorena? Ué, então, agora eu já explico. Meu esposo até ficou brincando. Mas agora eu explico, só um momento. Deixa eu chamar aqui. Quem for entrando aí já vai chamando também. Nós estávamos ausentes já tem alguns dias aqui das nossas lives nesse bate-canal. Mas hoje nós estamos aqui de volta, né não? A hora que dá vontade, nós volta e nós fala aqui um cadinho com vocês. Se vocês tiverem paciência de ouvir, ouve. Se vocês não tiverem paciência de ouvir, ignore. E quem quiser ficar, fique. É muito bem-vindo. Eu acredito que de uma forma ou de outra, pior do que você entrou, você não vai sair. Ou também, se você entrou bem, você vai sair melhor ainda. Então, fica aí, não custa nada. Imagina que agora você não tá fazendo nada. Já chamei o povo aqui. Eu sou Luana Pereira. Seja bem-vinda. Gilberto, seja bem-vindo. Paulo Dantas, seja bem-vindo. Dr. George. Tio George, seja bem-vindo. Gente, então aqui o negócio hoje é quem vai para o inferno. Eu tô rindo, às vezes eu tô chorando. Quem vai para o inferno é o tema da live. Tem condição um negócio desse? Vou fixar aqui o comentário. Não sei se essa palavra é proibida. Se alguém souber que essa palavra é proibida. Gente, eu só pegar o fone de ouvido aqui, porque eu estou ouvindo uns barulhos batendo aqui nas intermediações. Pode ser que vai ficar ruim aí pra vocês. Só um momento, porque aqui a produção é minha, o conteúdo, tudo sou eu. Só um momento. Já voltei, foi rapidinho, com anestesia. Acredito que vocês nem sentiram falta, né? Vou colocar o fone que fica mais fácil. Paulo Dantas, meu amigo. Tão longe, tão perto, né? Paulo, eu tenho um primo que mora aí, em Miami. Ai. Deixa. Cidade aí é pequena, né? É fácil de encontrar. Pronto. Agora, fone de ouvido. Fala aí pra mim se tá tudo ok, se tá bem. Iluminação, som. E vamos bater esse papo aqui. Quem quiser entrar aqui comigo hoje na live, tá mais do que convidado, mais do que bem-vindo. A gente vai aguardando uns minutinhos aí para as pessoas irem chegando. A Gleide disse que tá ok. Muito obrigada, minha amiga. Gente, hoje eu tô aqui, ó. Porque eu falei que hoje eu ia bater papo. Então, quem bate papo no sofá. E hoje eu tô aqui no sofá com meu pé de mamão. Olha aqui. Meu pé de mamão aqui ao fundo. Que não é só um, são dois. 2 pés de mamão que eu plantei aqui no fundo. E, gente, eu comi um mamão um dia, tava tão docinho, tava tão gostoso. Aí eu peguei a sementinha, joguei ali numa terrinha. Se a gente semeia, a gente colhe. Agora ele já tá cheio de florzinha e uns pequenos mamãozinhos já. Eu acredito que ele vai ser,
top, bem gostoso, bem docinho. Dani Siqueira, seja bem-vindo. Tá, aí por que essa história hoje, quem vai para o inferno? Eu tava hoje de manhã, no café da manhã, né, tomando meu café, meu cafezinho preto, e comendo um biscoitinho de vovó, muito bom, por sinal, que minha avó, vou te falar, viu? Ô pessoa retada, de boa e cozinheira de mão cheia. Aí sucedeu que eu estou um pouco naquela vibe de vou parar de ouvir as coisas demais, porque a cabeça parece que tá ficando um pouco cansada de muita informação. Tô dando uma trégua, não tô ouvindo tanta coisa não, até pra dar uma amenizada na cabeça. Sirlene, seja bem-vinda. Só que aí eu, por um acaso, acabei ouvindo um conteúdo que eu achei um bom conteúdo. E esse tá bem na minha cabeça. Deixa eu só resolver aqui, gente. Esse conteúdo, deixa eu ficar mais, né, um pezinho, que a pessoa tá deitando aqui no sofá já. Esse conteúdo achei assim bem interessante, porque Camila, prima, seja bem-vinda. A Regiane, seja bem-vinda. Gente, ela só é mãe de 3, meu Deus do céu, eu tô querendo 2 e fico pedindo pra Deus 2, mas depois ela vai me contar se compensa ou se me compensa, porque ela só tem trigêmeos, pensa que vida. Seja bem-vinda. O que acontece? Eu achei interessante. Por que eu achei interessante essa ideia aí de quem vai para o inferno? E inclusive, eu quero que vocês, se vocês não responderam a caixinha de pergunta que eu deixei nos stories, eu quero que vocês me falem aqui agora a opinião de vocês, porque acaba que a gente tem uma certa crença. Por exemplo, eu, particularmente, tinha uma crença de que se a pessoa suicidasse, ela iria para o inferno. Eu tinha essa crença. Isaac, seja bem-vindo. Hoje eu já não tenho mais essa crença, porque hoje na minha cabeça uma pessoa que chega a esse nível de suicidar, ela tinha uma doença mental, como uma pessoa teria uma doença, por exemplo, uma pessoa que está com câncer e provavelmente chega ao ponto, e provavelmente não, gente, pelo amor de Deus, uma pessoa que está com câncer e chega ao ponto de morrer, a gente entende que foi uma doença física, né? Beleza, uma pessoa que tem uma doença mental e chega ao ponto de suicidar foi por consequência de uma doença mental. Samara, seja bem-vinda. Ó, minhas primas hoje aqui estão chegando com tudo. Então, eu particularmente, ouvindo alguns teólogos a respeito disso, tirei da minha cabeça essa crença de que quem suicida vai para o inferno. O que eu quero saber de vocês, então, algumas opiniões já surgiram lá na caixinha de perguntas. Maria, seja bem-vinda. Algumas pessoas já comentaram a opinião delas sobre quem vai para o inferno ou quem não vai, por exemplo. Por exemplo, eu quero que vocês vão falando aí, gente. Por enquanto as pessoas vão chegando aqui, a gente está aquecendo. Eu já ouvi comentários, assim, de algumas pessoas falarem, por exemplo, de novo, que só quem aceitou Jesus é que está salvo. E esse aceitar Jesus, muitas das vezes, está vinculado ao fato de você ser batizado, de você pertencer a uma igreja denominacional. Eu, particularmente, também acredito que isso é uma crença. Jô, seja bem-vinda. Assim como, por exemplo, pode acontecer da pessoa ser batizada numa igreja, participar de uma igreja, mas se ela tiver um coração ruim, se ela tiver só um estereótipo de uma pessoa que se diz de Deus, eu também acredito que não faz muito sentido, mas também não sei se ela vai para o inferno. Aqui tá um tempo bem chuvoso, Jô, tá uma maravilha, tá até friozinho. Mas aí, eu quero saber de vocês, até agora ninguém falou nada. Na opinião de vocês aí, que tipo de crenças vocês têm no sentido, assim, de quem vai para o inferno? Algumas pessoas responderam lá na caixinha de perguntas e algumas pessoas falaram assim, ó. Por exemplo, em relação ao Buda, que até a pergunta que eu ouvi foi, os budistas vão para o inferno? Em relação ao Buda, alguém aí na caixinha de perguntas e respostas disse assim, que ele alcançou a luz, que ele se tornou um ser de luz,
que era uma pessoa amável, adorável e que provavelmente ele não foi para o inferno. Trindade, Colchões Oficiais, sejam bem-vindos. Meu esposo, quando eu falei assim pra ele, amor, eu fiz uma pergunta lá nos meus stories, você viu? Eu perguntei assim, quem você acha que vai para o inferno? Aí ele falou assim, meu Deus, quer causar polêmica? Eu falei, não, eu quero ouvir e quero fazer as pessoas pararem para analisar qual é a crença que elas têm em relação a isso, porque talvez você se julga tão santo que você acha que você está no céu e que fulano de tal, porque fez uma coisa e outra, não vai estar, né? E aí eu já até ouvi algumas piadinhas até do pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim, olha, toma cuidado, porque aquele fulaninho que você acha que não deveria estar no céu, você corre o risco de se deparar com ele lá no céu. Então a gente nunca sabe exatamente o que está passando no coração das pessoas. E esse tipo de pergunta é interessante para o nosso coração. Por enquanto, a gente vai aqui fazendo algumas divagações e citando alguns exemplos. Olha só, até de fato a gente entrar na parte do estudo em si, né? Quando eu fazia parte da Igreja Católica, hoje, gente, eu sou dos evangelhos, eu falo isso, né? Eu sou dos evangelhos. Mateus, seja bem-vindo. Quando eu fazia parte da Igreja Católica, eu era tão religiosa, hoje eu falo isso, eu era tão religiosa, chegava ao ponto, sim, de um fanatismo em determinado período da minha caminhada, que no meu coração eu julgava, nossa, fulano vai arder no mármore do inferno. Então ali estabelecia-se o juiz dentro de mim. Eu achava, na minha petulância jovial, aos meus 18, 20 anos, por aí, que eu estava salva, mas que fulano, porque não estava na igreja, porque não condizia com aquela realidade que eu vivia, estava no inferno. Isso é uma crença limitada da minha cabeça, daquele meio em que eu vivia. Graças a Deus eu evoluí e hoje eu sei que não é assim. Hoje eu já tenho uma concepção bem mais abrangente. É só um exemplo. Outra coisa, eu tô aqui pensando. Algumas pessoas responderam assim, é preciso amor, é preciso ter um bom coração. Alguns comentários nesse sentido. E vocês até agora não falaram nada. Na opinião de vocês, quem vai para o inferno? Quando a gente para analisar o mundo em si, muitas das vezes... o que meu esposo disse? Aí que eu já ia esquecendo aqui da história. Meu esposo foi e falou assim, ó, amor, mas e aí? Você tá achando agora que você é uma juíza e que você vai entrar lá nessa live e vai falar quem vai e quem não vai? Eu falei, não é isso. Né? A ideia aqui é desconstrução. É desconstruir mesmo essas crenças limitantes que a gente tem até mesmo acerca das coisas que até uma pessoa respondeu, que só Deus sabe. Mas e aí? O que Deus disse sobre isso? Se a gente for analisar qual era a postura de Jesus, qual foi a postura de Jesus nos evangelhos em relação a quem vai para o inferno? Vocês já chegaram a ver em algum momento Jesus fazendo esse tipo de relato assim? Sejam bem-vindos, quem foi entrando aí depois. Gente, o que acontece? Na Bíblia, se você pegar o Antigo Testamento quase não faz menção de inferno. No Novo Testamento, se você jogar lá no Google para fazer uma busca de quais são os momentos onde há essa definição desta palavra, tanto em comentários, nos 4 evangelhos em específico, se você olhar ali em Lucas, Mateus, os 4 primeiros ali, você provavelmente, jogando no Google, você consegue fazer essa busca, né, de uma forma melhor por essa palavra, inferno. E analisa o contexto daquilo que Jesus estava falando quando ele faz menção a essa palavra, que não são muitas vezes. Não são muitas vezes. E aí, quando a gente para analisar as pessoas que existiam ali naquele contexto,
da Bíblia, Jesus acabou fazendo vários milagres, Jesus acabou realizando grandes feitos, e a gente não percebe que ele faça, por exemplo, Herodes. O Herodes, no tempo de Jesus, ele não foi gente boa, né? E o Herodes, no Antigo Testamento, ele já vinha de toda uma linhagem ali, porque foi Herodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinha uma infinidade de Herodes ali, nem sei, gente, se foi esse tanto, mas o fato é que existem vários Herodes na Bíblia, e todos eles são marcados por serem pessoas com personalidades duvidosas, ou qualificadas na nossa mente como pessoas que iriam para o inferno. Herodes foi responsável ali pela morte de várias crianças, porque sabia que daquele sexo, né, várias crianças do sexo masculino, porque sabia que iria advir daquela galerinha ali o Messias, então já queria eliminar essas crianças. Quando a gente para analisar uma pessoa que mandou eliminar todas as crianças, a gente já pensa que Herodes provavelmente estaria ali qualificado para o inferno. Trajano, seja bem-vindo. Só que a gente não ouviu Jesus falar que Herodes iria para o inferno, hora nenhuma. Herodes é um exemplo de uma pessoa que talvez a gente colocaria na lista lá para ir para o inferno, mas Jesus não falou. Em outro momento, a gente percebe os centuriões, centuriões romanos, os soldados. Susana, seja bem-vinda. E Jesus também não falou, por exemplo, para os discípulos, olha, vocês têm que pregar para esses centuriões, para esses soldados, porque eles são pecadores demais, porque senão eles vão para o inferno. A gente também não vê Jesus ter esse tipo de postura para aquelas pessoas que, de repente, nós poderíamos também qualificar como pessoas que iriam para o inferno. Mais adiante, a gente vê Jesus conversar com a mulher do fluxo de sangue, a gente vê Jesus conversar com paralíticos, a gente vê Jesus conversar com pessoas que tinham lepra, com leprosos, a gente vê Jesus conversar com garotas de programa. Não, Lorena, eram meretrizes. Hoje nós falamos garota de programas, mas naquela época eram meretrizes, faziam parte até mesmo de rituais. Então, a gente vê nos relatos bíblicos, Jesus conversando com essa galera, com cobradores de impostos, que além de cobrar o que era justo, ainda extraía o que não era justo daquele povo. Então, se a gente for analisando, tem alguém ligando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Comecei a ouvir uma musiquinha. Se a gente for analisando, Jesus não falou que essas pessoas iriam para o inferno. Ele virava para essas pessoas e falava assim, vem e segue-me. Era isso que Jesus falava. Para aquelas pessoas que, ao olhar da sociedade, eram pessoas qualificadas para ir para o inferno. Camila disse aqui, até Judas, se estivesse vivo quando Jesus ressuscita, talvez tinha sido salvo. Fui longe, mas penso sobre isso às vezes. Com certeza, com certeza. Eu também penso, mesmo aquele que traiu Jesus. O que tinha no coração daquele homem? Se aquele homem, de repente, o que levou aquele homem a fazer o que fez? Então, assim, Deus é aquele que sonda o coração. Então, aos nossos olhos, aquilo foi muito vil, aquilo foi muito ruim. Mas Deus, na verdade, o problema é que a gente faz um julgamento como humanos, né? Jesus não. Jesus não faz um julgamento como humano. Deus não faz um julgamento como humano. Nós fazemos julgamento de acordo com aquilo que o nosso coração aceita, até certo limite, aquilo que o nosso coração aceita. Até aqui a minha misericórdia vai. Mas a misericórdia de Deus é infinita. A nossa é que não é. E o amor de Deus excede todos os limites. Olha, a Susana disse aqui, eu fui excluída da religião. Hoje não tenho apoio de nenhum pastor ou comunidade cristã.
Gravei músicas gospels e de todas as igrejas aqui fecharam as portas para mim. Eu vou cantar onde? No cabaré? Olha aqui que a Suzana está perguntando. Porque fala que ele se arrependeu amargamente. E o arrependimento, a Camila disse aqui em relação a Judas, o arrependimento é a certeza de que houve uma mudança. De que houve uma mudança de mente. O arrependimento, a fé, o perdão, ele te gera esse arrependimento. Essa compreensão de que Jesus te salvou dessa situação, entendeu? Não existe essa sensação do arrependimento em si se Jesus já não tiver tocado no seu coração. Regina, seja bem-vinda. O Paulo disse, ainda bem que ele não nos julga a cada momento. Graças a Deus, né, Paulo? Então, o que a gente analisa aqui é que Jesus se encontrou com pessoas assim que aos nossos olhos seriam pessoas indignas, e ele não disse que essas pessoas iriam para o inferno, e ele não disse para essas pessoas, olha, vocês já estão praticamente no inferno. Para vocês virem até mim, vocês terão que passar por um processo de detox, e aí vocês vão vir rastejando aos meus pés, e aí sim eu vou aceitar vocês para me seguir. Não! Jesus não fala isso. Jesus só fala para essas pessoas que aos nossos olhos seriam pessoas que não teriam gabarito para ir para o céu. Ele fala para essas pessoas, vem e segue-me. Outra pessoa, Simão Zelote. Simão Zelote era uma pessoa que só brigava, só vinha com conversa fiada e Jesus não disse nada para ele. Jesus disse para ele também, segue-me. Outra pessoa, Maria Madalena. A Maria Madalena, ela tinha 7 demônios. Jesus tirou esses 7 demônios dela e ele disse, vem e segue-me. E ela foi. E ela seguia Jesus. Existem pessoas religiosas demais. Isso mesmo, Ju. A samaritana. Gente, para pensar. Hoje o povo acha um absurdo. Hoje o povo fala que uma mulher que divorciou, eu já ouvi. Hoje o povo fala que uma mulher que divorciou ou que adulterou não tem perdão e vai para o inferno. A mulher samaritana, ela teve 5 maridos. E Jesus fala, falastes bem, porque este último que você está com ele não é seu marido. Porque ao que tudo indica, além dos 5 maridos que ela teve, ela ainda era uma mulher promíscua, ela ainda estava aí, pregressa. Ela ainda vivia aí pegando o homem que não era dela. Então, Jesus censurou essa mulher? Não, Jesus conversou com essa mulher. E ele ainda falou, ele ainda teve uma conversa linda com ela, ao ponto de oferecer a ela uma água que não faria com que ela sentisse mais sede. Porque era água viva, e ele chamou essa mulher. Essa mulher, que na nossa concepção daqui, meu Deus tá doido de conversar com uma mulher dessa? É mais ou menos isso que a gente faz, porque a gente se acha santo demais, não é? Gostei, uma retrospectiva das mulheres da Bíblia, quase isso. Então, quem é que você, depois da gente falar sobre isso aqui, desses fiozinhos de ouro que tinha na Bíblia, e foi justamente esses fiozinhos de ouro que a Bíblia relata, que Jesus foi atrás deles e só disse assim, me segue. Jesus não falou assim, fulano, você tá no inferno, você tem que me seguir, se arrependa, ou você vai... Não. Jesus disse, só vem. E quem é que você acha então que vai para o inferno? A Suzana disse aqui, na minha cidade só tem igrejas e autoridades eclesiásticas perfeitos e santos. Ô, glória, né? Na Bíblia, a real, gente, a real oficial, eu não vou te dizer quem vai para o inferno, eu vou te dizer quem não vai. Na Bíblia, a gente só vai ouvir essa palavra inferno, na maioria das vezes, saindo da boca de Jesus, quando ele está falando com crente, sabia? Chupa essa. Tipo isso, chupa essa manga agora, meu irmão. A gente vai ver Jesus falando de inferno para crente.
Não foi pra gente descrente, não. Eu vou repetir. Jesus falou de inferno, foi para crente. Quem que eram os crentes daquela época? Eram os fariseus, eram os saduceus, eram os doutores da lei, eram os sacerdotes. Foi para essa galera religiosa, fanática, que Jesus falou de inferno. Não foi para as meretrizes, não foram para as prostitutas, não foram para os ladrões, não foram para os roubadores, não foram para os roubadores de impostos, não foram para os leprosos, não foram para os endemoniados. O que você tira disso? O que eu tiro disso? Aonde está o perigo? O perigo está no nosso coração, não é? Da gente se achar superior porque a gente sabe das coisas de Deus. Alcides, seja bem-vindo, meu filho. Avante. Então, na Bíblia, a gente vai achar essa palavra inferno sempre no contexto de discussão de Jesus com os fariseus, com os saduceus, que sempre estavam armando ciladas para Jesus naquela época, querendo matar Jesus. Porque aquilo que ele pregava distorcia aquilo que eles pregavam, que eles acreditavam. E eles não sabiam que Jesus era Jesus. Mas eles não queriam que aquela pessoa tomasse o poder que eles exerciam. Então, o que a gente percebe é que Jesus falava de inferno era para saduceus, escribas, líderes religiosos. E é para esse povo que Jesus fazia advertências do inferno. E era só. É de rir. É por isso que eu queria falar sobre isso para vocês, porque eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui, gente. Era só para religioso que Jesus falava sobre inferno. Ele não falava para pecadores sobre inferno. Júlia, minha prima, seja bem-vinda. Eu tô falando que hoje aqui tá as primas, tudo. E Jesus podia ter falado de inferno, né? Para um monte de gente. Ele podia ter falado para esses pecadores: olha, toma cuidado, senão você vai para o inferno. Mas não. Ao contrário de muito que a gente vê na Bíblia, né? Porque isso não existe mais. Jesus não falava de inferno, Jesus não ficava falando de demônio, Jesus falava de paraíso. Jesus falava de vida. Jesus não ficava falando de inferno e nem ficava fazendo julgamento de quem ia e de quem não ia para o inferno. E aí, quando Jesus foi crucificado, por que a Lorena tá rindo? Porque quando Jesus foi crucificado, ele nos deu vida, né? Por isso que eu tô rindo. Tinha um ladrão do lado dele. E esse ladrão, Jesus virou para ele e falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Foi isso que Jesus falou para aquele ladrão. Foi isso que Jesus falou para uma pessoa que muitas das vezes vai parar numa prisão e você fala que esses bandidos têm tudo que morrer e ir pro inferno e blá, blá, blá. Pela madrugada, né? Jesus falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Se alguém pede misericórdia, se alguém pede perdão, e se Jesus reconhece verdadeiramente o coração daquela pessoa, ele disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele não disse que você vai arder no mármore do inferno. Quem falava de inferno e falava: convertam-se ou vocês vão parar no inferno, não foi Jesus. Era os saduceus, que ficava falando que Jesus era Satanás. Lembra? Existem passagens na Bíblia que os fariseus, os religiosos daquela época, falavam que os grandes feitos que Jesus realizava, ele realizava em nome de Bezebu, que era o maioral do Satanás. Então, estes que julgavam a Jesus e que articulavam para matar Jesus, para estes, Jesus virou e falou o seguinte: toma cuidado, porque para vocês a boca do inferno está aberta.
Tipo isso. Em João 8, ele chamou os religiosos. Depois, se você tiver curiosidade, você lê João 8. Ele chamou os religiosos de filhos do diabo. Jesus, tá? A Lorena não tá inventando, não. Mas aí o que a Lorena tá falando? Tá falando mal de todas as igrejas? Tá falando mal de todos os religiosos? Não, tá falando do seu destemperamento. Não tô falando que é ruim você estar na igreja, não. Eu tô falando pra você parar de ficar julgando o irmãozinho. Eu tô falando pra você que tá dentro da igreja não ficar se sentindo santo. Estar em comunhão é muito importante e a nossa igreja é única. A igreja que eu e você deveríamos fazer parte não é aquela igreja instituição que é reino dos deuses, que é, sei lá, a igreja do amor, igreja do véu, igreja não sei o que, não. A igreja que eu faço parte é uma igreja única, que é a igreja do corpo de Cristo, que é universal. Eu faço parte dessa igreja e nós aqui em comunhão, falando de Cristo, nós somos igreja. Eu não faço parte de uma instituição. Eu faço parte da igreja que é Cristo. E eu frequento, às vezes, uma instituição. Porque é importante o estar em comunhão com os irmãos em adoração. Não é fofocando sobre a vida de quem recebeu, não quem recebeu Jesus, quem vai para o inferno, quem não vai não. Porque cuidado com o julgamento. Todos os pecadores que vieram até Jesus receberam cura e salvação. Mas os fariseus não receberam milagres, nem salvação, salvo raro alguma exceção. Marli, gente, tem uns nomes, Marli Ramos, seja bem-vinda. Às vezes, religiosos, filhos... Depois leia, Suzana, que você às vezes fica com revoltas aí religiosas. Leia lá em João 8. Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Então, qual que é o tema da live hoje? Quem vai para o inferno? Se você veio até aqui por curiosidade, para com isso. Para com isso, sabe? Thales, seja bem-vinda. Para com isso de querer saber se vai, se não vai, quem é que vai para o inferno, se é os budistas, se é os... Gente, me veio aqui na cabeça, se é os terraplanistas. Não vamos ficar fazendo esse tipo de análise, não, porque esse tipo de análise só deixa seu coração soberbo. Só vai te deixando com um coração perverso. Só vai te deixando achando que você está salvo e as outras pessoas não. Tá? José Salomão. Quando a gente se depara com questões como essa, de quem vai para o inferno, será que fulano vai para o inferno? Será que ciclano vai para o inferno? A gente tem que falar assim, Pai, perdoe o que eles fazem. Eles não sabem o que fazem. Porque a gente tem que crer numa coisa, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, se você quer fazer parte dessa reconciliação, nós estamos reconciliados. Nós estamos reconciliados. Agora, se você não quer fazer parte dessa reconciliação, você vai ter que ficar mal, sabia? É assim que alguém vai parar lá no inferno. Você tem que ficar mal como o diabo. Não basta a pessoa falar que... Morones, Francisco, seja bem-vindo. Não basta a pessoa falar que eu sou ruim. Não, você tem que ficar ruim como o diabo para conseguir ir para o inferno. Se essa é a sua vontade, seja ruim como o diabo para poder ir para o inferno. Porque o inferno, ele foi criado para o diabo e seus anjos. Ele não foi criado para a gente. Ele não foi criado para humanos. Então, se você quiser ir para o inferno, você tem que ficar ruim como o diabo.
Porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos mal, seus anjos caídos. Se é para lá que você quer ir, você tem que ficar ruim. Mas se você não quer ir para lá, se você quer se reconciliar, não é o aceitar Jesus, não é isso simplesmente que vai te fazer ser uma pessoa melhor. É o seu coração. É o seu coração. Tem gente falando aqui, quero ir não, seja bem-vindo. Quem foi entrando depois, a Camila disse aqui, ó. Só Jesus para saber se a pessoa se arrependeu ou não. Justo. Tu amo, Loren. Gratidão por partilhar a palavra. Tali, meu amor. Então, para ser humano ir para ir ao inferno, tem que virar um diabo. E sabe, um ser humano para ir para o inferno, ele tem que virar um diabo, gente. Diabo é aquela pessoa, não sei se vocês já me ouviram falar sobre isso. Como a própria palavra fala, é diabolos, causa divisão. Mas você tem que causar uma divisão assim daquelas. Do contrário, o seu chamado como humano é para ser mano, que nem nós. Não é para ir para o inferno, não. E toma cuidado, porque você vai encontrar com gente que nunca frequentou igreja nenhuma lá no céu. Toma cuidado. Não fica achando que é por conta de igreja que alguém vai para o céu, não. E aí aqui, eu achei tão interessante, porque eu tinha ouvido a palavra mais cedo e não tinha ouvido ela completa. Ainda há pouco eu fui ouvir e eu falei, ô pai, como o Senhor vai alinhando as coisas. Porque quando eu ouvi esse comentário, eu falei, nossa, isso aí é aquela passagem que eu já tinha entendido sobre isso, eu não sei exatamente onde está e não sei o quê. Quando eu termino de ouvir a fala, né, eu percebi que fazia referência justamente a essa passagem bíblica. Eu falei, ô pai, graças a ti mesmo, ao teu Espírito Santo que vem me dando sabedoria para entender cada vez mais de ti. De ti. Amiga, mas algumas coisas que as pessoas fazem não é o passaporte direto para o inferno. Moroni, você chegou bem no início, tá? Ou você chegou quase no fim, na verdade. Depois você veja desde o início, beleza? Porque aí você vai entender direitinho o que eu disse sobre isso. Gente, mas não quer dizer que eu sou portadora da verdade e é isso e pronto, acabou. Peça para que o mesmo Espírito Santo que me revela, revele a você também o que é o certo, tá? Porque pode acontecer da gente entrar em certa divergência. Mas se você quiser acompanhar na Bíblia, uma passagem bem interessante sobre isso aqui, você vai abrir em Mateus 8, versículo 10 ao 11, e também em Lucas 13, versículo 25 ao 30, porque aí é bem isso aí, meu amigo. Não tem perdão para você, mas para Deus tem. Porque Ele é misericordioso de forma infinita. Nós, humanos, é que somos limitados. Então, olha só o que aqui fala na palavra, gente. Inicialmente, lá em Mateus 8, versículo 10. Jesus tinha acabado de curar o criado de um centurião. Que Jesus fala que em ninguém ele tinha visto fé como ele viu naquele homem. E aí Jesus pega e fala assim, ó, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos, prestem atenção, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, que se dizem do reino, que se dizem de determinada denominação, que se dizem já portadores do céu, serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parte que está em Mateus. Quero ler com vocês também a parte que está em Lucas. Lucas 13, versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado
e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: nós comíamos, nós bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, Jesus: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Porque muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e há primeiros que virão a serem últimos. Gente, olha só, o que isso aqui quer nos dizer? Qual que foi a pergunta inicial lá? Será que os budistas vão para o céu? Foi essa a palavra. E aqui na palavra da Bíblia, Jesus disse que muitos virão do Oriente. Jesus, quando fala isso aqui, que muitos virão do Oriente, gente, é da terra lá do Buda. E o detalhe que eu não sabia é que Buda é anterior a Jesus. Que quando Jesus falou isso, o Buda já tinha vivido. Então, quando Jesus fala que muitos virão do Oriente, é porque as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus lá do Oriente, que viviam era ouvindo falar de Buda mesmo, porque Buda viveu antes de Jesus, essas pessoas viriam e precederiam os céus do que os cristãos que estavam lá com ele naquele momento se achando santos demais. Pega isso aí. Então Jesus fala que lá do Oriente existia gente que era boa, gente que era de Deus, gente que nunca ouviu falar do nome dele, mas era gente que sabia amar, era gente que sabia perdoar, era gente que tinha compaixão, era gente que tinha misericórdia e por essa razão eles precederiam no céu. Mais adiante, Jesus fala do Ocidente. Quem que era o povo que tinha no Ocidente na época de Jesus? Gente, Jesus está fazendo essa explanação aqui para aqueles fariseus, para aqueles saduceus, para aqueles religiosos daquela época, explicando: se vocês acham que vocês são top da galáxia, sinto muito te informar que aquele povo lá que segue Buda, que nunca nem me ouviu falar do meu nome, precederão vocês no céu. Se vocês estão achando que vocês são top da galáxia, aquelas tribos indígenas que estão lá no Ocidente, que são os astecas, os maias, os incas, os tupiniquins, as tribos que eram enormes e que adoravam um monte de deuses, todos esses povos que nunca ouviram sequer falar de Jesus, eles também precederão. Por quê que Jesus falou essas coisas? E ele parou no Oriente, no Ocidente? Não. Lá em Lucas a gente vai ver que ele falou do norte, do sul. Ele queria realmente chocar aquele povo que estava ali ouvindo ele e que estava achando que o que existia de salvação se limitava a tempo de Jerusalém, se limitava a país de Israel. Ele estava ali explicando para aquele povo que não existia direito autoral da graça de Deus. Que não é porque você faz parte de um segmento, que não é porque você é um povo escolhido de uma nação, não quer dizer que as outras nações não possam ter a graça que vem de Deus. Embora nunca tenham ouvido falar de Deus, é isso aqui que me impressiona. Porque aqui Jesus vai falar o seguinte, Jesus aqui está falando, aquele povo do Ocidente, do Oriente, do Norte, do Sul, que nunca ouviu falar de mim. Será que agora vocês entendem que quem nunca aceitou a Cristo
porque nunca ouviu falar de Cristo. Por serem boas pessoas, ainda estarão no céu. É o coração, gente. Aí tem gente infeliz que fala que você só vai para o céu se aceitar a Jesus. Mas e se você nunca ouviu falar de Jesus, você vai para o inferno? Sacou o movimento? Jesus aqui está falando, eu não sou, viu, Camila? Isso mesmo que você disse. Eu não sou privativo do país de Israel, eu não sou privativo do templo de Jerusalém. A graça do Pai é infinita e ela alcança indistintamente a quem Ele quiser. É nós que limitamos a patotinha toda. Pessoas boas. Só que pessoas boas, meu amigo, não são pessoas que nós, humanos, entendemos como boas. São pessoas que Jesus entende como boas. Porque tem pessoas psicopatas aí fazendo coisas ruins, mas elas fazem coisas ruins porque elas têm um problema mental. No fundo, Jesus sabe que elas são pessoas boas. Depois você tem que ver a live desde o início, tá, meu amigo? Você vai assistir lá desde o início. Nós não podemos dizer que pessoas são boas ou são ruins pelo estereótipo e pelos nossos julgamentos. Porque aquela pessoa que você julga ser ruim, de repente, lá no céu você vai encontrar com ela. Porque no momento decisivo, no final da vida dela, ela se arrependeu. E se o arrependimento alcançou o coração dela, ela vai estar lá no céu. Jesus, do lado daquele ladrão, numa cruz, disse, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Duvido se Jesus perdoa quem mata uma criança. Aí eu falei sobre isso também, bem no início da live. Tá, então, Jesus disse que fala que essas pessoas todas vão vir destes lugares e vão tomar lugar na mesa do reino de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Ele está falando isso aqui, gente, para crente. Jesus está falando isso aqui para gente crente, para gente que acreditava. Dizia que acreditava. E aí Jesus vira para esse povo crente aqui e fala, enquanto isso, vós que dizem, que fazem todas as coisas em meu nome, mas é tudo estereótipo, porque eu sei muito bem como é que é o coração de vocês, vocês vão dizer, Senhor, somos nós que falamos no teu nome, que expulsamos demônio no seu nome, que comemos em seu nome e que andamos em seu nome. Jesus vai falar, afasta-se de mim. Porque eu nunca vos conheci. Vocês fazem essas coisas para se enaltecerem. Procura saber o que realmente motiva seu coração quando você faz o que faz achando que é lindo e que Jesus vai gostar. Se não é para o seu próprio enaltecimento. E se vocês querem estudar um pouco mais sobre isso daqui, porque eu não vou falar quem vai para o inferno. Ai de mim falar quem vai. Aqui quem fala é o próprio Jesus, que em momento nenhum ele fala que prostituta vai para o inferno. Em momento nenhum ele fala que ladrão vai para o inferno. Em momento nenhum ele fala que Herodes, que matou um monte de crianças, vai para o inferno. Em momento nenhum ele fala que cobrador de impostos vai para o inferno. Em momento nenhum ele fala que os ladrões, as meretrizes, que essa galerinha toda vai para o inferno. Ele só fala de inferno quando ele estava com religiosos. E aí, para complementar o estudo, vocês podem ler Mateus 7, Lucas 13, Mateus 23, João 8, e tira essa ideia de quem não vai para o inferno ou de quem não vai para o céu da sua mente, do seu coração, em nome de Jesus. Porque isso só te causa essa divisão de se achar o bom ou de se achar o ruim. E o que causa divisão não é Jesus, é o diabo.
não podemos nos colocar com essa postura de dividir. Ai, ai. Ele não fala, mas que foram. Ó, gente, o Moroni Francisco aqui, ele tá consciente disso. Mas aí, meu amigo, é igual eu falei, que aqui em específico eu não ia falar se vai, se não vai. Eu ia falar, assim, o que eu entendi, né, desse estudo em si. E eu vejo que tá muito relacionado ao arrependimento. Ó, desculpa aí, gente, se deu pra ouvir meu refluxo aqui voltando. Ó, devolve a chave do céu para Jesus. Nossa, que lindo, Camila. Muito bonito isso que você disse. Devolve a chave do céu para Jesus. Nossa, eu vou até tirar um print. Ai, se eu não desligar a live, tá ótimo. Porque eu vou querer depois postar essa frase, Camila, que eu achei muito massa. Gente, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui o que vocês foram falando enquanto eu tava no áudio da empolgação aqui. Moroni, Antigo Testamento, uma galera matava crianças e era de Deus. Eita, verdade. Duvido se Jesus perdoa quem mata uma criança. Pessoas ruins vão para o inferno, mas é como você disse, pessoas boas, entendi, privatizaram Jesus. Átila entrou aí, Jesus é lindo demais. Doris Eduardo entrou. Esse papo de Deus perdoa tudo é de quem já fez muita coisa errada. É meu caso, meu amigo. Não, mas eu já fiz cada bobice na vida. É porque eu acredito num Deus que é perdão. Eu acredito num Deus que é amor. Então, eu de fato acredito que Deus levou consigo tá no mar do esquecimento. Tudo que você fez de ruim, quando você se predispõe a ser uma nova pessoa. Tá? As coisas mais ruins que eu já fiz na vida, que algumas pessoas teriam isso como errado, foi que eu já bebi, foi que eu já saí, foi que eu namorava, foi que eu era da balada por uns 6 meses, pelo menos. E porque eu gostava de rock, porque eu me vestia de preto, então eu era do Satã. Gente, nossa, tem tanta bobeira que a gente faz, tanta limitação de mente. Por isso é que a gente tem que ir trabalhando, buscando cada vez mais, pedindo para Deus iluminar a nossa mente, trazer cada vez mais clareza, sabedoria, para que o Espírito Santo nos dê essa revelação, para que isso possa nos libertar das nossas amarras, das nossas crenças limitantes, porque isso nos faz mal. O mal faz ser pra gente mesmo, sabe? Mania de humanizar a Deus, Deus é amor. Tá, então serei bem ruim a vida toda. Quando eu estiver bem velhinho, com o pé na cova, eu vou pedir perdão. Pra mim, algumas coisas não têm perdão. Olha, aí, por exemplo, aqui, ó, uma coisa que o Moroni Francisco disse mais pra trás, e eu concordo com ele no sentido... Quando você já tem conhecimento, a Bíblia fala sobre isso também, gente. Não vai achando você agora que a Lorena disse que quem nem sabe de Jesus vai pro céu. A questão é que quando você sabe e faz errado, Jesus fala que se você sabe, a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais você entende das coisas de Deus, mais elas se tornam sérias e devem ser respeitadas por você, tá? Agora, quando você não sabe, não tem como eu te condenar por uma coisa que você nem tinha conhecimento, gente. Isso é direito, né? É o direito da defesa. Como que eu posso te acusar de algo que você nem sabia que existia? Ai, deixa eu ver aqui. A pessoa que comete qualquer pecado, se arrepender, Deus perdoa. Sim? Amiga, mas algumas coisas que as pessoas fazem não é o passaporte direto para o inferno. Tá. Foram essas mesmas questões aqui. Deixa eu ver aqui que ainda tá pipocando aqui. Carla, seja bem-vinda. Margarete, seja bem-vinda, minha amiga. Jesus deve achar isso engraçado. Ser da balada não é pecado. Eu falo de maldades. Fernanda, seja bem-vinda. Sara, seja bem-vinda. Antônio Cavalcante, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito fácil aprontar a vida toda, depois vir com papo de arrependimento.
Gente, então assim, ó, essa live foi massa. Eu quero poder fazer mais lives assim com vocês, de quando eu senti que é pra vir fazer. Porque realmente eu tava ficando um pouco cansada com essa ideia de live. Toda terça e quinta eu tenho advogado um pouco mais dias, e aí fica um pouco sobrecarregada e tal, e aí, por isso que eu tô maneirando um pouco com as lives, mas assim, sempre que possível, e eu me deparar com um tema assim que eu acho que é interessante, que é pertinente, que vai trazer clareza pra vocês, eu venho aqui e falo, tá? E aí vai ficar salvo, e vocês podem assistir a live desde o início. Eu tenho certeza que será muito importante para sua vida, assim como foi para minha, essas informações, até para a gente mesmo saber se policiar. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Ó, o Paulo tá aí até agora. Eu achei que você tinha até saído, meu amigo. Muito obrigado para quem ficou aí desde o início. Muito obrigado para quem entrou agora no fim. Se você entrou agora no fim, eu recomendo. Vai lá no início e veja essa live. Quem viu aí até o final, fala. Se não tem que ver tudo. Que vai ser bom ver tudo. Que bom que vai ficar salva. Ai, deixa eu ver aqui. Karma aí, gente. Karma aí. Deixa eu ver aqui, seus polêmicos. O que mais que vocês falaram? Desde criancinha nos ensinam que só vai pro céu quem fizer coisas boas. Então, todo mundo tá ciente. Então, é muito da formação. Porque tem, igual nós que estamos aqui no Brasil, temos mais essa tendência em ser criados dessa forma. Mas tem lugares, por exemplo, em que fazer o bem pra eles é atirar, é guerrear. Tipo, lá pra aquela... Nem sei o nome desses lugares, gente, mas eu sou tão... Não gosto de ver no jornal. Mas tem lugares que as crianças são treinadas pra guerra desde o início. Então, na cabeça delas, aquilo é o certo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o julgamento que é o certo, que é errado, porque vai muito de cultura pra cultura. E na cabeça deles, eles estão guerreando em nome de Jesus. Então, assim, como julgar isso, né? Tá, deixa eu ver aqui... Mas eu já julguei, gente. Eu só tenho que tomar mais cuidado com julgamentos também. É isso que eu venho trabalhando em mim. Gosto muito das suas lives, a Jo disse. Faça mais lives, porque eu gosto da polêmica. Eita, nós! Aprendo muito. Ó, Pastor Oséias, seja bem-vindo. Gente, é de muito receio quando eu vejo que tem pessoas doutrinadas entrando aqui. Miami na escuta... A paz, boa noite. Aí, prima, muito raso isso de que o que é certo para um é errado para o outro. Eu também acho. Gente, então é isso. Para quem chegou então agora aí no final, esse pastor Oséias acabou de entrar aí, nós já estamos encerrando a live. Mas, como eu disse para vocês, a temática foi essa aí, quem vai para o inferno. E quem quiser assistir depois, então, pode assistir, que já tem 1 hora que a gente está fazendo live aqui, gente. Aí fica um assunto muito longo. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta, talvez tenha algum assunto polêmico que vocês querem falar. Não vou dizer o que é o certo e o que é o errado, mas vamos, né? Vamos sim, raciocinando aí. E vai ser isso. Tadinha, ficou até tonta. Meu filho, fiquei até tonta, não. Tonta eu já estou. Normal. Quase sei. A cabeça assim, sempre meio tontinha, mas é isso. Beijos e queijos. Fui! Ai, vocês gostam do boa noite, meu povo, minha pobre, minhas pobres. Tava com saudade dos vocês. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Manda o povo aí que costuma mandar o povo pro inferno pra eles entenderem que... Nunca, né, Camila? Você nunca fica tonto. Pra eles entenderem que o negócio tá meio complicado, essa história de ficar mandando o povo pro inferno. Tchau. Também amo você.